do Senhor. É interessante como nós ouvimos esses cânticos. Nós temos um grande amigo em Jesus. Se o mundo nos despreza, Tu és nossa maravilha. Cristo é nosso em todo o tempo. Nos atende, nos acolhe e nos supre em todas as coisas. Obrigado, meu irmão. Muito bem. Vamos sobre isso. Todos os dias nós temos necessidades. Todos os dias. Todos nós. Nós temos atividades, nós corremos atrás daquilo que necessitamos, gastamos horas todos os dias para suprir as necessidades que sentimos em todos os aspectos: físico, emocional, relacional, espiritual. Nós buscamos isso no dia a dia, nos esforçamos muito para que todas as nossas necessidades sejam supridas. Nós estudamos para isso, nós nos aperfeiçoamos, aprimoramos habilidades, aumentamos o conhecimento, procuramos desenvolver e aplicar experiências, de maneira para sermos mais eficientes na busca do suprimento das nossas necessidades. E fazemos isso numa correria tão frenética que às vezes não percebemos e deixamos para trás o que mais precisamos. O dia a dia, as exigências do dia a dia nos forçam e nos exigem tanto que às vezes pulamos, sem perceber, aquela que é a nossa maior necessidade. Jesus Cristo diz duas coisas sobre isso. A primeira, ele fala no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. E é interessante que quando ele diz isso em Mateus 6,33, ele estava concluindo o que falava anteriormente, dizendo: olha, não vivam intensamente preocupados com as coisas. E ele havia dito: observem as aves, elas não semeiam, não colhem, no entanto, não lhes falta alimento. Olhem os lírios do campo, quanta beleza sem esforço. E aí, depois de dar alguns exemplos assim, que ele fala: procure primeiro, aplique a sua atenção, as suas energias, o seu esforço para aprimorar o seu relacionamento com Deus, e as demais coisas virão. De uma outra vez ele diz no Evangelho de João, capítulo 15, verso 3, ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. A gente vive como se ele fosse um suprimento em alguns momentos de aflição. Muitas pessoas vivem como se Jesus fosse uma opção, como se Deus fosse uma opção. Outros tratam Deus como se fosse assim um conceito, e o buscam de vez em quando. Outros o buscam como se fosse um passe de mágica para resolver alguma coisa que nós não entendemos, então a gente clama para ver se dá certo. Mas na verdade Deus é a nossa maior necessidade. Deus nos criou para um relacionamento íntimo com Ele no dia a dia. Deus nos criou para vivermos com Ele de tal forma que o diálogo, o relacionamento, desembocasse no suprimento de todas as necessidades físicas, emocionais, relacionais, porque começamos com um relacionamento com Ele.
E quando acertamos, ajustamos, aprimoramos o relacionamento com Ele, os relacionamentos na horizontal fluem muito bem. A causa de muitos relacionamentos quebrados é a falta de um relacionamento acertado com Deus. Ele mesmo nos conduz no aprimoramento dos relacionamentos. Eu separei dentro disso alguns textos para que nós mesmos sejamos lembrados, porque já sabemos, de algumas afirmações bíblicas que nos empurram, nos alertam para nos empenharmos no aprimoramento do relacionamento com Deus. Nós vamos olhar esses textos e eles falam por si só, como toda a Bíblia o faz. Ela é completa em si mesmo. E o primeiro texto, Marcos capítulo 12. Vamos abrir ou acessar a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 12. A partir do verso 28, do 28 ao 34. Evangelho de Marcos, 12, de 28 a 34. Eu vou ler, os amados e as amadas irmãs acompanhem, mas é uma história e é um bate-papo muito interessante. Pode clicar o primeiro slide aí. Isto. Nesse texto nós vemos, um mestre da lei perguntou a Jesus: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. O mestre da lei respondeu: muito bem, mestre, o senhor falou a verdade ao dizer que há um só Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, e amar ao meu próximo como a mim mesmo. É mais importante que oferecer todos os holocaustos, todos os sacrifícios exigidos pela lei cerimonial. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Que conversa interessante. Olha os destaques que estão aí na tela. Deus, o único Senhor. Deus, o único Salvador. E Deus como único, inigualável, incomparável. Não há outro Deus. Mas é interessante que depois que Jesus ouve a pergunta daquele mestre da lei, um homem extremamente religioso, que ensinava religião, práticas religiosas, que ensinava tudo às demais pessoas sobre como relacionarem-se com Deus, como conhecer a Deus, como viver de acordo com a vontade de Deus, ele tem essa situação, essa pergunta a Jesus: qual é o mais importante de todos os mandamentos? E é interessante ele colocar isso, porque esta é uma postura natural entre muitas pessoas. Às vezes elas, querendo agradar a Deus, elas procuram cumprir alguns mandamentos e esquecem-se de outros. E eu imagino que aquele homem estava pensando assim: bom, eu sei que eu falho em muitos mandamentos, mas qual eu não posso falhar? Por isso ele perguntou: Jesus, qual é o mais importante? E antes de dizer qual o mandamento mais importante, Jesus faz uma afirmação inquestionável: Deus é um só. Aí ele começa dizendo: então ame este Deus, acima de tudo, com todas as forças, com todas as suas
habilidades, envolva a sua mente. Ame a Deus com intenção. É interessante esta fala de Jesus. Com todo o seu entendimento. Paulo vai dizer isso em Romanos 12, também assim: apresente a Deus um culto racional, um culto do raciocínio, um culto bem pensado, um culto em que você decide: eu vou adorar a Deus. E aqui, nesse texto, Jesus está falando: ame a Deus com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, de todo o seu coração, sentimentos, mente e físico, porque ele diz força, mente e coração e alma. Deus quer o nosso amor completo, sem nenhuma restrição para com Ele. E a consequência de amar a Deus assim, vem o segundo mandamento: e amar ao próximo como a si mesmo. Ainda nesse slide, eu coloco esse outro texto que aí está, Isaías 43. Abra lá, por gentileza, acesse. Isaías 43 é um texto tremendo. Jesus havia citado: há um só Deus, ame-o totalmente. Isaías, aproximadamente 500 anos antes de Jesus nascer e se apresentar ao mundo de maneira sobrenatural, Isaías registra esse texto. E é Deus mesmo falando, Deus dizendo aos que nele creem, aos que o buscam, aos que o amam: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim, Deus nenhum se formou. Olha só, Deus falando da sua singularidade. Eu sou o Senhor, eu sou Deus. Antes de mim, nunca apareceu, nunca se formou um Deus. E depois de mim, diz ele, nenhum outro haverá. Nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E aí ele faz essa afirmação no final do verso 12: eu sou Deus. Muito forte isto. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu já estava ali. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, quando a gente relembra esses textos, quando a gente olha para estas afirmações, nós temos que pensar: bom, eu preciso amar a Deus de todas as minhas forças, de todo o meu ser. Quando a gente ama de fato alguém, nós não o tratamos como uma opção. Quando amamos de fato alguém, nós queremos estar junto o tempo todo. Por isso, Deus requer de cada pessoa que nele crê amor incondicional por Ele. Pense nisso, só há um Deus. O outro slide mostra um outro texto, Atos capítulo 17. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, Atos 17, do verso 10, aliás, do verso 22 ao 31. Aqui é uma outra conversa. O apóstolo Paulo, fazendo as suas viagens, ele chega a Atenas, cidade de cultura, cidade de conhecimento, e ele dá umas voltas pela cidade, ele anda por ali, ele passa uma temporada ali, e aí surge um momento, a oportunidade, o tempo certo dele conversar com o povo da cidade. E eles se reúnem, os maiorais da cidade. E ele então tem essa conversa registrada em Atos 17.
E ele diz assim: homens de Atenas, verso 22 do capítulo 17 de Atos. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são o quê? Muito religiosos. Muito religiosos. Nós o somos. O Brasil é um país muito religioso. Eu rodo bastante aqui no Nordeste, tenho feito isso nos últimos 12 anos, devido ao trabalho com a Prosertão e uma mobilização de igrejas para evangelizar todo o sertão nordestino, mais voltado mesmo para a zona rural, fora do asfalto, fora das cidades, alcançando as casas isoladas, alcançando os pequenos povoados. Então a gente roda bastante. Esta semana minha esposa e eu rodamos, na segunda e terça apenas, nós rodamos 1.600 quilômetros em 2 dias. Visitamos alguns lugares, foi uma corrida mesmo, a gente faz isso de vez em quando, às vezes saímos de povoado em povoado, gastando alguns minutos aqui e ali, mas essa semana nós rodamos um pouco, fomos ao Ceará também, e eu fui conhecer uma cidade, eu já conhecia de ouvir falar, de fotos, de estatísticas, mas fomos lá, para ver a intensidade da religiosidade naquela cidade. Aí fizemos as fotos das estátuas, de tudo todo o convívio daquele povo. E a gente faz isto. Nós somos muito religiosos. Mas olha o que Paulo fala. Segue ao verso 23. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Olha só o que ele está dizendo. Diversos altares. Muitas expressões de religiosidade, de fé. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Olha que coisa tremenda Paulo diz. Vocês são tão religiosos, estão tão preocupados em não desagradar a nenhum Deus, logo, eles não tinham entendido ainda as afirmações bíblicas, eles não tinham entendido ainda o que o Antigo Testamento já falava, não tinham entendido ainda aquilo que Isaías havia registrado no capítulo 43 que nós lemos, há um só Deus. Eles tinham diversos altares, e como não queriam desagradar nenhum Deus, eles fizeram um altar e escreveram ao Deus desconhecido, e prestavam adoração àquele Deus a quem eles não conheciam. Daí Paulo fala: vocês são extremamente religiosos, mas faz uma adoração sem conhecimento de Deus. E procuram, inclusive, adorar um Deus que vocês não conhecem, na hipótese desse Deus que vocês não conhecem ficar zangado e irado com vocês. E é sobre ele que eu quero lhes falar. E aí ele continua, olha o verso 24. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens, ou seja, não basta ter um altar para ele, porque ele não se limita a um altar, a um lugar, a uma reunião, a um culto. Ele é o Deus do universo, ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele criou os céus, ele criou a terra. Ele não habita em algum lugar, em templos feitos por homens. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Olha que afirmação. Olha, o Deus que vocês não conhecem é o Deus que criou céus e terra, não é servido por mãos humanas, ele não precisa de nada. Que coisa tremenda. Não precisa de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. É interessante esta frase. Supre cada necessidade. Aí nos lembramos do que Jesus falou em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele supre, de fato. O verso 26. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações o buscassem e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe
de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios profetas, somos descendência dele. E por ser ele verdade, não devemos imaginar Deus, por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra, projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora, Ele ordena que todos em todo lugar que se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Olha que conversa Paulo tem com os atenienses. Vocês são extremamente religiosos, adoram um Deus que vocês não conhecem, e Paulo apresenta esse Deus a eles. E quando Paulo apresenta, ele fala assim, olha, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é quem quer relacionamento com todas as pessoas. Deus quer relacionamento, nos criou para isso, para nos relacionarmos com Ele. E não simplesmente para termos expressões de religiosidade, de adoração ou de busca de necessidade, mas para um relacionamento diário e íntimo com Ele. Mas esse Deus, Paulo diz aos atenienses, Ele vai julgar a todos aqueles que não crerem nele. E Ele vai julgar a todos através de Jesus Cristo. Ele vai julgar a todos através de Jesus, porque é através de Jesus que a gente se relaciona com Deus. É através de Jesus que nós ajustamos, aprimoramos o relacionamento com Deus. O nosso irmão orou aqui, que Deus perdoe os nossos pecados para facilitar o relacionamento com Ele. É isso mesmo. Na cruz, Jesus recebeu o castigo dos nossos pecados. E quando nós entregamos a nossa vida totalmente a Ele e vivemos de acordo com as suas diretrizes, seus mandamentos, e andamos na presença dEle, vivendo uma vida limpa como Ele quer que vivamos, o nosso relacionamento com Deus é estabelecido, ele é aprimorado, e ele se torna cada vez mais íntimo, mais próximo. E aqueles que não crerem, que não quiserem, um dia serão julgados. E a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz, que a condenação virá pelo fato de não terem crido nele. Coisa tremenda. Então, há um Deus, nos criou para relacionamento com Ele, criou todas as coisas, supre toda a nossa necessidade e quer que estejamos nos relacionando com Ele o tempo todo, todos os dias. Um outro texto que aponta, que mostra a necessidade de olharmos para Deus como nossa maior necessidade. É Romanos 11. O livro de Romanos, capítulo 11, de 33 a 36. Romanos 11, de 33 a 36. Diz assim, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Numa outra versão bíblica, começa assim, ó profundidade da riqueza e do conhecimento. É uma expressão e uma exclamação de adoração. Deus é tão grande em conhecimento, em sabedoria e em posses, em riquezas, porque tudo é dele, que a gente tem que adorá-lo, viver com ele e viver para ele. Então ele diz, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos pela lógica humana, é impossível entendermos Deus pela lógica humana. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conheceu os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo?
Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precisasse depois receber? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele, pois, seja toda a glória para sempre e eternamente. Amados, Deus é Deus. Eu não entendi isso durante 17 anos da minha vida. Criado num lar religioso, papai e mamãe nos levavam para a igreja, nós líamos a Bíblia em casa todos os dias, nós cantávamos, e quando eu era criança me deixavam cantar lá na frente, né? Porque criança pode cantar, não precisa ser afinada, né, Lucas? Pode cantar, as crianças a gente deixa. Depois que eu cresci, não deixaram mais eu cantar, né? Acho que não gostaram da voz, né? Mas eu cresci, mas eu não entendia Deus. E na escola, depois no trabalho, quando alguém me perguntava, você é crente? Eu dizia, não, eu não, meus pais é que são. Porque eu não tinha relacionamento com Deus. Eu não tinha entendido que eu precisava ter um relacionamento pessoal com Deus. E não simplesmente ter a prática de uma religião, não simplesmente seguir uma religião, mas precisava ajustar, acertar o relacionamento com Deus. Mas aos 17 anos, alguém conversou comigo, me explicou sobre isso, e me mostrou como ajustar o meu relacionamento com Deus. E eu fiz uma simples oração. No dia 20 de janeiro de 1973, eu orei, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, reconheço que estou longe de Ti, que não tenho relacionamento contigo. Eu creio que o Senhor existe, sempre criei, nunca duvidei disso, mas não tinha relacionamento. Mas hoje, eu dizia naquela oração, eu entrego a minha vida ao Senhor. Assim como Jesus entregou a sua vida por mim lá na cruz, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Assim como Jesus morreu por mim, eu então quero viver para o Senhor. Eu entreguei minha vida a Ele. E naquela mesma noite, eu experimentei o início de um relacionamento com Deus. Naquela noite, no meu coração, nos meus sentimentos, na minha mente, eu entendi que Jesus entrou na minha vida. Não foi só uma opção que eu fiz de me tornar um religioso, não. Porque os religiosos podem existir por aí e podem adorar a Deus e dizer que seguem a Deus sem conhecê-lo, como acontecia em Atenas. E tem muita gente por aí assim. No dia seguinte, eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, para entender o que esse único Deus, Criador de todas as coisas, teria para mim. E à medida que eu fui lendo, e tenho feito isso todos os dias, desde então, eu leio, entendo o que Deus tem para mim e procuro aplicar na minha vida. Procuro viver como Deus quer. É interessante como Ele foi mudando a minha vida. Ele foi mudando minha mente, foi mudando minha forma de pensar, de enxergar as coisas. Eu compreendi por que eu existo, por que eu estou no mundo, porque o mundo é como é, porque Deus não intervém com tanta atrocidade que existe. E às vezes a gente quer que Ele intervenha de maneira até bruta, violenta, mas Ele sabe quando e como fazer todas as coisas. E como já lemos aqui, Ele marcou um dia que vai julgar. Então não é na hora que eu quero, não é na hora que eu acho que é o momento. Ele marcou o dia que Ele vai julgar. Eu entendi isto, e ao longo destes tantos anos, eu tenho cultivado o meu relacionamento íntimo com Deus. Cometo muitos erros ainda, falho demais nisso, mas estou caminhando, estou crescendo, e sei que Ele me ouve, e procuro viver de acordo com a vontade e a direção dEle para a minha vida no dia a dia. Ele mudou. Na primeira semana,
Aos 17 anos eu trabalhava numa fábrica de lustres, eu era soldador de lustres naquela época, e na hora dos intervalos na fábrica a gente se reunia, aquela turminha ali, contar piada, falar besteira. A primeira semana, como eu já tinha lido alguns capítulos da Bíblia, eu tinha entendido que agora eu tinha relacionamento com Deus. Quando os meninos falaram, ô Rubão, vem cá, tem uma piadinha nova. Eu falei, não, eu não participo mais disto. Não quero mais ouvir palavrões, eu não quero mais ouvir obscenidades e eu não falo mais. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu vou viver do jeito que Ele quer. Naquela mesma noite, eu peguei a carteira de cigarro, eu fumava 2 carteiras por dia. Eu amassei, joguei no lixo e nunca mais fumei. Eu tinha sido mandado embora de uma empresa aos 14 anos, porque desde os 13 eu trabalhava já de carteira assinada. Na minha época, emitia-se a carteira profissional aos 14. Meu pai pediu autorização na delegacia do trabalho, devido ao grande número de filhos, né, dele, e precisava da ajuda desse para ajudar a criar os melhores, né? Minha carteira profissional foi emitida quando eu tinha 13 anos. E já trabalhando naquela época, aos 14 anos eu trabalhava no mercado. E numa tarde, com muita fome, e na hora do almoço eu fui em casa almoçar, e não tinha nada para comer em casa naquele dia. E eu voltei para o mercado. Então, ao longo da tarde, trabalhando, eu não aguentei, lá no estoque, eu abri um pacote de bolacha e estava comendo. O gerente viu, me levou para frente do supermercado, aquele monte de caixas. Ele falou, gente, ó, o Rubens é ladrão. Estava comendo bolacha lá em cima, escondido, sem passar no caixa e pagar. É ladrão. E me mandou embora como ladrão. E me expôs diante de todo mundo. Eu fui para o departamento pessoal, fui demitido naquele dia. Tinha 14. Quando entreguei a vida a Jesus aos 17, eu entendi, quem anda com Deus não rouba. Não pega o que não lhe pertence, nunca, não importa a condição, não importa a situação. Quem anda com Deus não mente, nunca. E minha vida foi sendo mudada por Deus, e Ele me tem conduzido assim, porque o relacionamento com Deus leva-nos no dia a dia, nas demandas desta vida, a ter uma postura diferente de qualquer outro ser humano. Podemos, em alguns momentos, ser somente nós. Só eu não minto no meio desse grupinho? Só. Todos os outros mentem e é comum mentir. Não para quem anda com Deus. E tenho então, desde então, procurado viver como Deus quer, nutrindo meu relacionamento com Ele. Aos 20 anos de idade, eu trabalhava num grupo empresarial em São Paulo. Tinha entrado lá logo que aceitei Jesus, saí daquela fábrica de luz, fui trabalhar nessa grande empresa, 8 empresas diferentes, várias filiais. E eu tinha algumas funções lá. Um dia, a líder das secretárias, havia um grupo grande de secretárias, uma delas me chama, eu vou lá, ela me leva na sala de um dos diretores, que era novo no grupo, e ela falou, olha, é esse o rapaz. E ele perguntou, posso confiar nele? Eu trabalhava lá há 3 anos. Ela falou, pode entregar ouro em pó na mão do Rubens, e ir dormir em paz, que não vai faltar uma grama. Eu não sei por que ela falou aquilo. Acho que pelos 3 anos convivendo comigo e eu trabalhando na empresa, ela havia percebido que eu não mentia, que eu não roubava, que eu não ficava com aquilo que não me pertence. Trabalhei naquela empresa, naquele grupo, até que Deus me tirou para o ministério. Saí de lá sendo assessor da presidência, aquela grande empresa, e aprendi muita coisa lá. Então vejam bem, Deus é esse Deus rico, que pode suprir as necessidades, e que se nós o buscarmos como a nossa maior necessidade, as demais coisas nos serão acrescentadas.
Os que não têm fé, os que não sabem como cultivar o relacionamento com Deus, diante de uma palavra dessa, diz assim, deixa eu não trabalhar para ver se as necessidades são supridas. Exatamente. Em nenhum momento falamos que pode largar o emprego e ficar só dependendo de Deus, deitado eternamente na rede maravilhosa. Não é nada disso. Estamos falando de fé, de dependência de Deus, de relacionamento com Deus. Não estamos falando de ociosidade. Aliás, o Salmo 128 diz assim, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Feliz serás e tudo lhe irá bem. Do trabalho de suas mãos comerás. Olha, então ele teme ao Senhor, ele é feliz, todas as coisas vão bem, mas é do trabalho de suas mãos que ele come. Porque trabalha e supre a família, ele vê a família, os filhos e a esposa ao redor da mesa. E termina o Salmo 128 dizendo, é assim que é abençoado aquele que teme ao Senhor. Como? Uma esposa, família, trabalho, bênção de Deus. Então precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Só para não deixar a ideia de que alguém fala assim, não, então eu vou largar o emprego, agora eu vou ficar só orando e Deus vai suprir tudo. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de você colocar a sua confiança em Deus como a maior necessidade da sua vida. Trabalho muito, muitas horas. No início do ministério, Beth e eu ficamos 12 anos numa agência missionária sem definição de salário. Ela não nos dava nem um centavo, mas trabalhamos e servimos, os primeiros anos foi no Amazonas, e a gente servia a Deus. E quando a despensa ficava vazia, nós falamos, Senhor, o Senhor está vendo. Nós aplicamos o nosso coração a servi-lo, e estamos trabalhando muito, formando obreiros para trabalhar no Amazonas, estamos treinando pessoas para te servirem, estamos pregando nas igrejas, estamos evangelizando por aí. Por isso não temos tempo de fazer um trabalho que nos renda dinheiro. E hoje não tem o almoço, mas nós vamos nos reunir ao meio-dia para almoçar, Senhor. Indo para o escritório, passava no banco, tinha caído um depósito. Sacava, comprava, pronto. Chegava o dia do aluguel, passava lá, tinha caído um depósito. 12 anos vivemos assim. 12 anos. Nunca nos faltou nada. Estamos servindo a Deus há 42 anos juntos, Beth e eu. 42 anos de serviço. Sabendo que esse Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Para terminar, um só versículo, que é o último, Isaías 64, versículo 4. Depois você leia versos 1, 2 e 3. Mas Isaías 64, 4 é assim um conforto para o meu coração, para o seu coração. É assim um desafio para cada um de nós. Porque ele diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que coisa tremenda! Pense nisso. Um Deus que trabalha em teu favor. Um Deus que trabalha para o teu bem-estar. Um Deus que trabalha para que suas necessidades sejam supridas. E repito, físicas, emocionais, intelectuais, relacionais e espirituais. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você espera por Deus? Você crê em Deus? Você confia em Deus? A sua vida é dependente dEle? Termino com esta frase. Devemos torná-lo nossa maior prioridade. Nossa maior prioridade. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez haja alguém aqui hoje à noite que ainda não fez uma decisão clara por Jesus, como eu fiz aos 17 anos de idade.
É noite, é oportunidade, é o tempo de você falar: Deus, eu ainda não estabeleci o meu relacionamento contigo, mas hoje eu quero fazê-lo. Eu quero desafiar você, se você ainda não fez isso, fazer uma oração, falando: Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, para amá-lo, para andar contigo, e para ter esse privilégio de andar com um Deus que trabalha em meu favor. A outra oração que você pode fazer: Senhor, eu já fiz sim uma decisão, eu já decidi entregar-me a Ti, mas eu ando tateando, ora eu estou confiando, ora eu não estou, eu vacilo no meu andar contigo, eu nem sempre me aplico para afinar o meu relacionamento contigo, eu ainda faço coisas que não deveria fazer. Talvez seja a oração de confissão: Deus, me perdoe por não viver realmente como o Senhor quer. Quero convidar você para fechar os olhos. E você pode silenciosamente fazer a sua oração aí, agora mesmo. Numa das duas opções. Se você ainda não entregou a vida, faz isso agora. Diga você mesmo a Ele, aí no seu coração. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele conhece você, conhece seus pensamentos. Ele é um Deus pessoal e Ele quer um relacionamento pessoal com cada um. E você pode orar, entregando sua vida a Ele. Ou você pode dizer a Ele: Senhor, eu quero aprimorar meu relacionamento contigo. Esse é um tempo entre você e Deus. Amado Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Muito obrigado pelo Teu propósito de relacionar-se intimamente conosco. Nos criou para isso. Muito obrigado porque o Senhor tem providenciado todos os meios para Te conhecermos, para nos relacionarmos contigo, e todas as circunstâncias durante as quais podemos nos depender de Ti. Muito obrigado, Senhor. E muito obrigado porque o Senhor afirma que tem o desejo de trabalhar em favor dos que em Ti esperam. E nesta noite, Deus, todos nós aqui queremos dizer: nós esperamos em Ti. Nós confiamos no Senhor. Nós amamos o Senhor. Nós somos Teus. Continue dirigindo as nossas vidas, fazendo em nós e através de nós a Tua santa, boa, perfeita e agradável vontade. É o nosso clamor e a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus nos abençoe.